Insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes. Saudações tricolores! Sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Perceberam que eu usei uma frase aí no início do vídeo, antes de fazer a introdução aqui do canal, tão conhecida, né, que vocês já conhecem, antes de beijar o escudo também da camisa. E nesse vídeo de hoje vocês vão entender por que eu utilizei essa frase, que alguns atribuem a Albert Einstein, outros dizem que não foi ele. Mas não importa, é uma frase excepcional e que ilustra bem o que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje, beleza? E o que vamos ter nesse vídeo de hoje? Vou fazer uma análise sobre o jogo de ontem e falar para vocês as minhas expectativas para a continuação da Libertadores. O Fluminense está classificado para as oitavas de final, ainda não conhece seu adversário, mas sabemos que entraremos em campo aproximadamente daqui a 35 dias, beleza? Antes da gente fluminensear, já vou pedindo para você dar aquele like, compartilhar o vídeo aí nos grupos de WhatsApp, se inscrever se não tiver inscrito ainda e mandar ver nos comentários. São coisas simples, muito fáceis de fazer, não custam nada e ajudam muito o canal a crescer. E eu peço esse apoio para vocês. Estamos aí em vias de bater 5 mil inscritos no canal. É um número muito significante para mim, significativo, né, para mim, e eu conto com o apoio de vocês, beleza? Então, vamos fluminensear. Então, pessoal, vou começar falando sobre o jogo de ontem. Um jogo onde a torcida do Fluminense ficou com os nervos à flor da pele. Haviam muitos tricolores acreditando que o Fluminense conquistaria, né, um resultado com certa facilidade, pelo fato de jogarmos no Maracanã, pelo fato do Sport Cristal não ser uma equipe considerada grande aqui no continente, ser de um país onde o futebol não é tão forte, pelo fato da volta de diversos jogadores principais. Para quem não se deu conta, ontem o Fluminense só jogou sem o Alexander, daqueles jogadores que são considerados os principais ali, né, o time titular. Somente Alexander não entrou em campo, o Lima jogou no seu lugar. Enfim, a vitória sobre o Bahia também, da forma como foi, gerou uma expectativa muito grande, uma esperança muito grande na torcida, e nenhum tricolor, ou melhor, muitos tricolores não imaginavam que o Fluminense se classificasse de forma dramática. Lembrando que se o Sport Cristal vencesse o jogo, o Fluminense estaria eliminado, independente do que acontecesse lá no estádio, ou melhor, independente não, se o Strongest vencesse ou acontecesse um empate, o Fluminense se classificaria, mas a gente já sabia que o River Plate ia ganhar, então era vencer ou empatar. O empate foi suficiente, o Fluminense empatou e se classificou para as oitavas de final. O que eu vou falar para vocês, o que eu presenciei no estádio, tá? Eu sei que muitos de vocês que assistem o vídeo não estavam, mas já estão sabendo dos acontecimentos através das redes sociais, através dos grupos de WhatsApp. Foi um clima muito pesado, tá? Muita gente revoltada, indignada com a atuação do Fluminense. E o agravante nisso tudo é que é uma atuação que o torcedor tricolor já está acostumado a ver. Erros, falhas, diversas coisas que já não são mais comuns para o torcedor. Então isso gerou um clima assim meio que de uma insatisfação muito grande. Claro, tem aqueles que defendem o Diniz, tem os chamados dinizistas, né? Mas você percebia uma indignação muito grande, uma insatisfação muito grande por milhares de torcedores que lá estavam. Isso aí acabou gerando discussões, até mesmo via de fato, geraram vários problemas aí, uma coisa realmente muito desagradável. Sobre o time ali nas 4 linhas, foi dominado pelo Sport Cristal, tá? Alguns estão defendendo, falando que não houve chance, claro, o Fábio não trabalhou. Cara, você não pode aceitar que num estádio que tenha 50 mil torcedores do time da casa, o outro time domine o jogo, se sinta à vontade, toque bola tranquilamente, exerça uma marcação sob pressão no seu time, e seu time não sabe o que fazer com a bola. Você não pode aceitar que durante os 90 minutos a sua torcida não produza aquele som característico aqui, né? Que todos nós estamos acostumados a ouvir quando um time ataca e quase faz o gol, que é o... O torcedor do Fluminense não faz mais esse som no Maracanã.
Por quê, Leandro? Porque o Fluminense não cria chance, o Fluminense não cria oportunidade. Então, para aqueles que estão querendo defender a atuação do Fluminense, dizendo que o Fábio não trabalhou e tudo mais, que o Fluminense terminou como líder da competição, o Fluminense foi dominado no Maracanã por um time com investimento infinitamente inferior de um país que não tem tradição nenhuma do futebol. Respeito o Sport Cristal por ser um grande do Peru, respeito por ter feito a final da Libertadores de 97 contra o Cruzeiro, ou seja, o Fluminense tem uma final de Libertadores, os caras têm também. Mas um time como o Fluminense, que tem jogadores como o Fluminense tem, de um país poderoso, não só falando da tradição do futebol, mas também economicamente no continente, não pode fazer uma atuação daquela de ontem. Então, na minha opinião, é compreensível a revolta dos torcedores, tá? Que ficaram indignados, e também é muito compreensível a preocupação desses torcedores no decorrer da competição. Ontem poucos jogadores se salvaram. O Felipe Melo fez uma grande atuação, o Nino também fez uma partida muito boa, o Keno demonstrou muita vontade, o Arias também demonstrou, mas se atrapalhou em vários lances. Teve ali a situação do Cano, né? O que a gente espera dele é gol e ele fez. O André fez uma boa partida, mas o Marcelo também fez uma grande partida. Mas no geral o time, num coletivo, a gente falando aqui da parte coletiva, do padrão de jogo, do que foi apresentado, não agradou. O Fluminense não tem contra-ataque, isso aí a gente já fala aqui. O Fluminense não aproveita as oportunidades que o adversário dá. O Fluminense não chuta gol. E duas coisas assim, aliás, uma coisa que me incomoda muito no Fluminense, que me deixa muito receoso para o segmento da competição Libertadores. O Fluminense ele não tem punch na marcação. Ele não tem. O Fluminense ele não tem punch para atacar. O que é o punch? Para quem não entende aí de luta. O punch é aquele cara que com um soco só ele derruba o adversário. Tem lutador que não tem punch. Ele dá vários socos no seu adversário e a mão dele é leve, não derruba o adversário. Então o punch seria a pegada, né? Traduzindo aqui para o nosso linguajar. O Fluminense não tem pegada na marcação, o Fluminense não tem pegada no ataque. É muito fácil passar pelos jogadores do Fluminense. É muito comum você ver um jogador do time adversário ser envolvido por 2, 3 jogadores do Fluminense, às vezes até 4, e ele ainda conseguir sair com a bola. Ou então, numa situação onde o cara está completamente cercado, o jogador do Fluminense se precipita e faz uma falta completamente idiota, beneficiando o adversário e irritando o seu torcedor. Beleza? Então, assim, eu tive uma preocupação muito grande com esse vídeo de hoje, até procurei anotar aqui as pautas do que eu ia falar, para que eu não esquecesse de absolutamente nada, tá? E já vou logo avisando que eu vou citar nomes de amigos meus que são inscritos no canal, que tem amizade comigo ali pessoalmente, entendeu? Temos um convívio tanto pessoal quanto nos grupos de WhatsApp. Mas eu vou começar falando de um camarada que eu admiro muito, tá? Na minha opinião, hoje ele tem o melhor canal do Fluminense. E eu vou falar por quê? Porque ele entrega informação do Fluminense. Se você quer se atualizar sobre o Fluminense, saber o que está acontecendo, ele tem um canal maravilhoso para isso. Ele entrega espírito de torcedor, tá? E ele entrega verdade. Ele é verdadeiro. Ele fala aquilo que está no coração dele, aquilo que está na mente dele. Ele fala aquilo que realmente está acontecendo. Ele não passa pano. Que é o André do Sentimento Tricolor. Na minha opinião, hoje é o melhor canal do Fluminense. Eu acompanho muito o canal dele para me manter informado, para essas coisas que eu citei. E o André, ele está com uma esperança muito grande em duas coisas aí para o decorrer da Libertadores. Uma são a chegada de reforços. E a outra são os dias de treinamento, que serão muitos, né? Aliás, não é de treinamento, mas esse intervalo muito grande, onde o André acredita que o Fernando Diniz vai acertar o time do Fluminense, certo? E aí eu digo para você o seguinte, eu não tenho esperança nenhuma nesses dias todos e tampouco na chegada de novos jogadores. Lembra da frase que eu falei lá atrás? Insanidade é querer fazer coisas diferentes. Como é que é? Querer fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. O nosso treinador já deixou muito claro em entrevistas e tudo mais que ele acredita no que ele faz piamente, que ele não vai mudar absolutamente nada. Em contrapartida disso, nós já vimos vários times que vieram nos enfrentar,
como o Sport Cristal ontem, que na atitude ali dentro de campo mostram que o treinador estudou o Fluminense e utiliza a mesma tática que outros times já utilizaram para nos anular. O Sport Cristal não inventou a roda ontem não, ele fez a mesma coisa que o Corinthians fez. E quando eu falo Corinthians, eu falo até daquele confronto do ano passado na Copa do Brasil, que o Flamengo fez, que o Botafogo fez, que o próprio River Plate fez. Isso aí chega a ser constrangedor. O cara tá lá no Peru, vai nos enfrentar, mas ele assiste aí os jogos do Fluminense, vê o que o Sampaoli, Vitor Pereira, o treinador do River, que é o Pochettino, ou o De Michelis, eu esqueço o nome do treinador do River. O que todos esses caras fizeram para nos anular. E ele vai lá e executa exatamente aquilo ali. E é constrangedor por quê? Porque eu já sei que o time vai fazer isso e eu já sei que não vai ter uma contrapartida do Fluminense. Eu já sei disso. E isso daí me deixa completamente desesperançoso para a continuidade da competição. Ah, tem 35 dias, tá, e daí? Ele não vai mudar. O Fluminense vai continuar apresentando as mesmas falhas, as mesmas limitações que vem apresentando, que não é desde esse ano não, é desde o ano passado. O tal do dinizismo que a galera fala, o dinizismo é um samba de uma nota só, o dinizismo tem prazo de validade. Gente, falando aqui o português claro, o tal do prazo de validade é o treinador adversário olhar, entender a proposta de jogo do Diniz e armar uma estratégia para combater. E aí por que não dá certo? Porque o Diniz não tem o plano B, plano C, plano D, não tem. Esse é o grande fracasso do dinizismo. Por isso que ele tem o tal do prazo de validade que vocês falam. E aí, com relação à contratação de jogadores, né, eu vou falar para vocês aqui uma coisa. Eu vou citar aqui os maiores zagueiros que eu vi jogar. Baresi, Maldini, Mauro Galvão, Gamarra e Thiago Silva. Jogadores de altíssimo nível técnico, grandes defensores, com muita qualidade com a bola no pé, categoria, daqueles caras que matavam a bola no peito e saiam jogando. Se você pegar esses caras e botar no tal do dinizismo, botar eles ali atrás, eles vão entregar a bola no pé do adversário. Eles vão entregar. Porque esses caras, eles são bons com a bola no pé, né? Foram bons. O Thiago Silva ainda é porque joga. Só que se você colocasse eles numa situação onde eles estavam cercados, principalmente próximo do seu próprio gol, eles não iam fazer toquinho, 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 igual o Fluminense faz. Ou eles iam chutar a bola para fora, ou iam espanar a bola, como a minha geração falava antigamente. Porque se você chegar e falar para esses caras, você não pode dar um bicão para frente, não pode chutar a bola para fora, eles vão errar. É matemático isso, pô. Não tem como. Você pega um campo, você reduz ele ao extremo. Vem 4, 5 jogadores do time adversário cercando você e você não pode usar nenhum recurso que não seja achar um companheiro teu e os caras vêm espremendo, diminuindo o espaço, você vai errar, pô. Não tem jeito. O que a galera, a maioria não entende. A maioria não, hoje em dia eu já digo para vocês que está bem equilibrado o pessoal que está insatisfeito com os que estão satisfeitos com o Diniz. O que essa rapaziada não entendeu é que o problema do tal dinizismo, da mentalidade de jogo dele, não é jogador de qualidade. Até porque o Fluminense tem, a nível de Brasil, tem ótimos jogadores no seu time. Ótimos. E para quem fala que entrou Pirani, entrou Lelê, entra John Kennedy, cara, no desenho do jogo ali, quando você cozinha o adversário até os 30 do segundo tempo, e você tem esses jogadores para entrar no segundo tempo, Lelê, John Kennedy, o próprio Pirani, que é um jogador muito veloz, cara, basta você ter o mínimo de treinamento ali para montar um contra-ataque que você mata o jogo. Como ontem, em diversas oportunidades, o Fluminense tinha a oportunidade de matar o jogo com contra-ataque, mas não sabe fazer contra-ataque, porque não treina. O treinador não acredita nesse modelo de jogo. Quantas vezes você reparou o Arias ontem pegando a bola, indo com velocidade pela lateral, buscando a lateral, e vindo 3, 4 jogadores cercar ele, e você olhava lá para o meio e não vinha um jogador do Fluminense correndo? Foram vários, né? Então, reflete sobre isso. Não adianta botar jogador de qualidade ali atrás, no meio, que esses jogadores de qualidade que você acredita que fariam algo diferente, eles vão falhar igual os jogadores atualmente falham, porque é o sistema de jogo que leva a isso. Primeiro que é um sistema de jogo improdutivo, segundo que é um sistema de jogo que coloca o time em risco constante, não só o goleiro, como os zagueiros. E aí entra uma questão de objetividade. Você junta um monte de jogador num setor do campo que está muito longe do gol.
Você não leva perigo ao teu adversário, você não cava um pênalti, você não faz nada. Se isso fosse pelo menos ali dentro da área, faria até algum sentido. Mas nem isso. Os jogadores do Fluminense se aglomeram na lateral do campo, muito longe, muito distante do gol. E essa coisa de não chutar, isso é uma coisa que agoniza o torcedor do Fluminense já. Tinham meninos atrás de mim, com 10, 12, 13 anos, eram uns 4 garotos, que eu estava vendo a hora dos meninos infartarem. Tão jovens e a ponto de infartar. E adultos também, indignados que o Fluminense não chutava pro gol. E aí tem muito torcedor que quando vê minhas análises, e colegas de WhatsApp, né, que fala assim, pô, o Leandro fica citando o fato dele ser faixa preta de jiu-jitsu, ser professor e tudo mais. O que isso tem a ver com futebol, cara? Então, eu sempre tento mostrar para vocês que o esporte ele tem uma essência única, tá? Dedicação, concentração, trabalho duro, estratégia. Cara, tudo isso você aplica em qualquer esporte. Até mesmo esporte de Fórmula 1, onde o cara dirige um carro. Ou um hipismo, que o cara monta num cavalo. Os mesmos fundamentos que tem no hipismo, na Fórmula 1, você vai ter no futebol, no jiu-jitsu, na natação, qualquer um. E aí eu vou contar um caos para vocês aqui, só para ilustrar o que eu tô falando. Até mesmo a galera que não entende de jiu-jitsu vai entender o que eu vou falar, tá? A galera que não luta jiu-jitsu vai entender. Eu tenho uma passagem de guarda, quando o adversário faz meia guarda, que ela é muito forte, muito eficiente. É muito difícil para o adversário... Ó, o outro, chegou aqui, ó. Tá comendo alfajor que eu trouxe da Argentina. Então essa passagem de guarda ela é muito eficiente. Uma passagem meia guarda. Ela é muito forte e muito eficiente. Eu gosto muito de fazer ela. Num belo dia, eu tava lá treinando, fiz a minha passagem de guarda no meu companheiro de treino. E o Dedé, o André Pederneiras, que é o nosso grande mestre lá da equipe Nova União, tava do lado de fora. Quando acabou o treino, ele chamou eu e o meu parceiro de treino e falou assim... Leandro, faz aí a passagem de guarda nele. Pô, o Dedé arrebentou comigo, né? Aí eu fiz, aí o Dedé falou, faz isso, bota a mão aqui, bota a mão ali. Pronto, você anulou a passagem de guarda dele. A partir daquele momento, o meu companheiro e os outros que estavam vendo, já sabiam o antídoto da minha posição, certo? O Dedé fez o papel de treinador dele. Ele viu ali o erro, apontou e corrigiu. Beleza? Aí tranquilo, passaram-se meses, né? Ninguém usou essa parada contra mim, não sei porquê, não me pergunte, mas o Dedé deu ali o gabarito. Quando foi semana passada, eu tô treinando com um amigo meu, faixa preta também, Renatão, fui fazer a passagem nele. Pô, o Renatão fez o que o Dedé mandou fazer, me anulou, impediu que eu chegasse na lateral dele e passasse a guarda dele. Aí eu fui, voltei na minha guarda dele novamente, e ali naquela fração de segundo eu já pensei, porra, meu irmão, se eu for fazer isso de novo, ele vai me anular de novo. O Dedé já deu o gabarito para ele. O Dedé já matou a posição. E aí quando eu fiz a posição que ele foi botar a mão na minha cabeça para fazer o que o Dedé mandou, eu já fui pro plano B. Ao invés de eu passar para a lateral dele, eu avancei montando direto. Eu matei a jogada dele. Eu fiz isso ali, ó, no mesmo momento da luta. Agora você imagina a minha cabeça vendo adversários atrás de adversários desde o ano passado utilizando a mesma tática contra o Fernando Diniz, para anular as táticas dele, e o Fluminense jogo após jogo voltando do mesmo jeito. Será que vocês conseguiram entender a analogia que eu fiz aqui? O Dedé corrigiu meu companheiro, deu gabarito para a galera, já matou, dificultou minha posição. Dali naquele momento, meus companheiros já não podiam dar mole para mim, e eu, a partir daquele instante, eu tinha que criar alternativa para eu conseguir passar a guarda dos caras dentro daquilo que eu estava fazendo. Eu tinha que mostrar... criar alguma novidade ali, porque o Dedé já anulou aquilo que eu estava fazendo. E aí, treinando com o meu parceiro, eu fui tentar, ele usou o que o Dedé ensinou. O Dedé é um grande mestre, é um gênio do esporte, um dos maiores treinadores de jiu-jitsu e de MMA do planeta. E eu, quando voltei para minha guarda do cara, eu tive que usar o plano B para conseguir. Só que o Fluminense, ele não usa plano B. Você vê o Flamengo usando uma tática no primeiro jogo, usando a mesma tática no segundo jogo, e o Fluminense sucumbindo diante da tática que o Sampaoli, que tinha assumido o time há pouco tempo, montou ali às pressas para tentar a sorte para passar de fase na Copa do Brasil. E deu certo, graças à inoperância do Fernando Diniz. Beleza? Então, galera, vocês viram que eu tô bem calmo aqui, eu gosto de gravar vídeo calmo, não gosto de gravar, desculpa, no calor ali, né? Porque às vezes a gente não fala coisas coerentes.
E eu espero ter esclarecido para vocês o meu ponto de vista sobre o trabalho do Fernando Diniz, sobre as minhas expectativas em relação à nossa continuidade aí na Libertadores. Eu vou torcer para a gente pegar um adversário aí mais tranquilo, mas pode ser que venha pedreira. O Flamengo vai passar em segundo, o River passou em segundo, o Atlético passou em segundo. Pode ser que tenha mais pedreira, mas vamos torcer pro sorteio ser generoso com a gente e, quem sabe, alguma luz aí de Deus abençoe a cabeça do Diniz e ele reveja os conceitos dele e as convicções dele. Tá beleza? Despede do pessoal, dá tchau pessoal, fala tchau. Isso. Galera, obrigado por quem chegou até aqui no vídeo, tá? De coração eu faço esse agradecimento. Mais uma vez, saudações tricolores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.